Tá me ouvindo aí? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bota aí que a gente já está na sala. Escreve aí, por favor, que a gente já está na sala. Pode fazer. Espera aí, eu vou botar aqui. Pronto, coloquei. Deixa eu ver aqui. 107. Bom dia, Rodrigo. Como é que vai, Bruno? Tudo bem, meu amigo? Tudo em paz, irmão. E você? Graças a Deus, bem. Já vai começar? Vamos começar já. Já temos quatro aqui. A partir de quatro a gente já começa. Que questão, Rodrigo? 107. Segunda ordem, espíritos bons. Ah, certo. Só entrar aqui na minha configuração. Vamos começar então, pessoal? Né, Tony entrou também. Bom dia, Tony. Bom bom dia a todos. Bom dia, Tony. Vou fazer aqui Bom nossa dia. prece de abertura para a gente começar nosso estudo, né? Querido e amigo Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, pedimos o seu amparo para a realização deste estudo, que possamos nós, no propósito do bem, cada vez mais aprender através da obra do Livro dos Espíritos, e que mais uma vez os Espíritos amigos possam estar conosco, nos amparando e nos conduzindo nessa reflexão de estudo para o bem. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Assim Muito seja. bem, meus amigos, nós começamos a segunda ordem Espíritos Bons, né? A questão número 107.
E aí eu vou ler, aí a gente comenta. Características gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e a infinidade e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem, pelo mal que impedem. O amor que nos une, o amor que os une, lhes é fonte inevitável de ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constitui a tormenta dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem a vida e os que lhe mostram dignos a proteção, e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os move o orgulho, nem o egoísmo ou nem a ambição. Nem experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados na crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios, protetores e espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles forem levados a categorias de divindades benfazejas. Muito bem, vamos aqui. Bruno começa aí pela nossa ordem alfabética. 5 minutos, meu amigo. Bruno. Pois é, mais uma vez, bom dia aí a todo mundo. Essa questão aí traz as características, né, dos espíritos que comumente nós conhecemos assim na cultura como espíritos protetores, gênios, outras denominações, espíritos bons. É, ele faz aí um traçado geral do que seria esses espíritos bons, ainda não são espíritos perfeitos, mas que já goza de uma certa felicidade, de um desprendimento da matéria, haja vista o egoísmo já ter se dissipado, pelo menos na maior parte. Então são espíritos que já prevalece aí o desejo, a vontade de fazer o bem, de inspirar, né, os homens, as mulheres a fazer o bem, a cultivar a caridade, enfim. Agora tem uma parte aí que me chamou a atenção, porque diz o seguinte, né? Que eles ainda não alcançaram a perfeição absoluta. E aí eu quero apenas fazer um adendo aqui a essa questão do absoluto, porque na realidade eu acho que é uma força de expressão aí da linguagem, porque a perfeição absoluta somente mesmo Deus. Então, mesmo o espírito que consiga chegar a uma perfeição, ela seria relativa. E aí a gente relembra aqui, né, os ensinamentos socráticos de que eu só sei que nada sei. E o espiritismo ele caminha sempre com a ciência e a filosofia. Então, essa questão da perfeição absoluta, ela é uma força de expressão, acredito, uma linguagem utilizada, mas que literalmente falando, não é possível o espírito chegar a uma perfeição absoluta, porque o absoluto é característica do que é eterno, que é Deus. Mas, enfim, voltando ao cerne da questão, as características dos espíritos bons, elas prevalecem. Ele também fala aí que não há ainda, há uma certa influência ainda da matéria, então, assim, ele não se desprendeu totalmente,
há uma influência da matéria e também uma necessidade de passar por provas. Então, mesmo esses espíritos ainda não sendo perfeitos relativamente, eles precisam vivenciar experiências e provas ainda para o seu aprimoramento, para a sua ascensão espiritual. O fato é que quanto mais o espírito se eleva no sentido espiritual, ele se despreende das questões efêmeras, terrenas, né? Das questões materiais, dos interesses materiais. E esses espíritos bons já chegaram em determinado patamar. Entretanto, ainda não se tornaram desprendidos totalmente. Basicamente são essas as minhas reflexões, Rodrigo. Se quiser, depois eu Muito, muito bem, meu complemento. amigo. Ainda tinha 1 minuto e meio ainda, sem problema. Agora você, Fred, meu caro. Bom dia, Bom dia. dia a todos. Bom dia. É, inicialmente, eu só queria fazer uma observação que é pessoal. Essa parte de escala espírita, eu não trato como questões, né? Porque não há questão, não há resposta, né? São textos que identificam, classificam, né? Os tipos de espíritos. Não sei dizer com exatidão se veio somente de Kardec ou se foi um compilado também do que ele fez e ele acrescentou alguma coisa. Mas o importante é o que está no conteúdo. O conteúdo que estamos tratando é espíritos chamados de bons, né? O que me faz uma reflexão aparecer, né, Tony? Baseado no que está escrito, é possível visualizar ou verificar se existem espíritos bons na Terra? Eu acho que a gente precisaria talvez aí classificar os espíritos bons. Tipo um, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ó, como se faz com o autismo. Só que é o inverso, né, Tony? O autismo, quanto mais alta é a nota, é o tipo, mais dificuldades e limites a pessoa tem. Nesse caso, vamos inverter, né? Quanto maior for a escala do espírito bom, mais avanços esse espírito teve e se torna aí mais próximo do que aceitar. Porque me parece que, ressalvado isso aí, na Terra não me parecem ter espíritos que estejam contemplados integralmente autistas. Mas parcialmente sim, evidentemente, né? Até porque a gente não tem como verificar se a pessoa está ou não naquele nível, né? Somente aqueles espíritos mais superiores que são considerados nossos guias e talvez outros que nos acompanhem, talvez estejam em condições de classificar melhor cada um de nós. Agora, nós encarnados aqui, classificarmos ou encontrarmos, visualizarmos quem está nessa condição, eu pessoalmente acho impossível. A gente pode observar claramente algumas características do que é dito aqui em algumas pessoas aqui e acolá dentro da sociedade, né? Mas o importante é, no entendimento desse texto, na minha compreensão, é observar o passo evolutivo, né, que vamos dando à medida que nós nos encontramos em condições de entender ou compreender melhor as coisas, né? Quando ele diz aqui, por exemplo, que os mais adiantados, como saber quem está mais, quem está menos, isso é o que menos importa nessa reflexão, mas eles reúnem o saber, as qualidades morais, aquelas qualidades que já são tradicionalmente compreendidas, né? Sabedoria, bondade, né? Mais ações voltadas ao bem do que ao mal, ou seja lá qual for a tipologia que possamos usar para isso aí. Conforme a categoria que ocupe, os traços de existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, tal, etc., tal, com algumas das suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos, o que não é o caso de, até onde se sabe, absolutamente ninguém aqui na Terra, encarnado ou desencarnado nas proximidades, já que somos ainda considerados imperfeitos e moradores, né, habitantes de uma esfera, de um planeta ou de um mundo de provas e expiações, portanto, muito longe
de qualquer condição de perfeição, por mais próxima que elas sejam. Vai dizer que compreende Deus infinito e já gozam de felicidade dos bons. Eu não vou nem comentar isso aí, compreender Deus no mundo de provas e expiações, mas tudo bem. São felizes pelo bem que fazem, pelo mal que impede, sim. Acredito que quem faz o bem está despojado de qualquer má intenção, evidentemente que o bem feito vai lhe fazer bem também, né? E se puder, evidentemente, evitar, né, algum tipo de mal, seja ele qual for, no nível que for, é claro que isso deve trazer a quem o faz, né? Se acredito que todos nós, de alguma maneira, tentamos fazer, vai trazer algum tipo de bem-estar. Agora, o amor que os une é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-lo nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Ora, se todos são imperfeitos, é meio difícil encontrar alguém que esteja classificado ou caracterizado dessa forma que a letra nos traz aqui no planeta Terra ainda, né? Não obstante todos 5 terem que minutos, passar Fred. por provas, né? Então lá na frente, se tiver espaço, eu continuo, mas a princípio essa é a minha reflexão inicial. Beleza. Itamar, você agora, meu amigo. Itamar? Ainda tá fechado o teu áudio. Não abriu ainda não, o áudio não. Tá me ouvindo agora? Agora sim, vamos lá. Deu tilt aqui. É, ó, é interessante essa características gerais. Vamos nos lembrar que Kardec, primeiro em 1858, é só relembrando, né? Levou essa escala espírita para o livro Instruções Práticas, que depois ele levou para a Revista Espírita de fevereiro. A redação do livro das características gerais do bom espírito na introdução, ele mudou depois que levou para a Revista Espírita. Da Revista Espírita, ele trouxe aqui para o Livro dos Espíritos igual, né? E me chama a atenção a relativização que Kardec faz em relação a essa classificação. Veja, interessante quando ele coloca aí, predominância do espírito, suas qualidades e poderes estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Veja que é relativo. Dentro dessa categoria tem as características de acordo com o adiantamento que já tem alcançado, mesmo sendo bons espíritos, tanto é que nas categorias, nas classes aí embaixo, a gente vai entender melhor isso aí. Mas o que ele diz, uns têm ciência, outros sabedoria e bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Lá na frente ele vai separar o que é espírito de sabedoria, entendeu? Ele vai separar o que são espíritos de ciência e que são espíritos superiores dentro da categoria. Lógico, é difícil. É muito difícil você generalizar o que é específico. Você generalizar o que é específico é extremamente complexo. É o que Kardec fez. Ele trouxe mais ou menos uma generalização, só que ao mesmo tempo ele traz as especificidades. Encaixar a individualidade, né? Encaixar a condição de cada um dentro de uma categoria é impossível. Mas ele trouxe isso aí para a gente mais ou menos ter um norte. Que os espíritos, mesmo sendo bom, têm suas nuances, suas características e suas particularidades. E aí, onde ele diz, não estando desmaterializado, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupe, os traços da existência corporal. Olha que outra coisa interessante. Mesmo estando
mesmo estando desencarnado, conserva, mesmo sendo bons espíritos. Não está falando de espírito imperfeito, não. Mesmo sendo bom espírito, ainda conserva as características de quando estava encarnado. Conserva as suas ideias, conserva os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então, leva para quando está desencarnado os ranços, chamados, né? Os ranços de quando estava encarnado. Observe o quanto isso diz, demonstrando que espíritos, não sendo perfeitos, estão sujeitos a levarem para si a cultura. Na Revista Espírita, eu não me lembro agora de 63 ou 64, uma mensagem do senhor Jobardi. Vou fechar a câmera aqui que está travando. Uma mensagem do senhor Jobardi. Vamos lembrar, o senhor Jobardi é que trouxe, né? Era um dos correspondentes lá de Bruxelas, diretor do Museu de Bruxelas, e que Kardec sempre publicava a mensagem do senhor Jobardi. A importância do senhor Jobardi é tão grande para o espiritismo daquela época que Kardec colocou ele lá no livro Céu e Inferno como sendo espíritos felizes. E lembrem vocês que ele trouxe aquela teoria da incrustação da Terra, e que Kardec colocou na Revista Espírita, só que perguntou os espíritos aí ficaram, São Luís mesmo, uma hora disse uma coisa, depois outra. Quando Jobardi desencarnou, Kardec evoca e pergunta, vem cá, e aquela teoria sua sobre a incrustação da Terra? Aí ele disse, não, eu estava equivocado, né? Mas, além dos equívocos, ele disse, o problema é que aqui a gente conserva as características, muitas características de quando estava encarnado, mas alguns, por orgulho e vaidade, se desvinculam dessas características. Então, é realmente relativo, eu acho que é relativização da condição do espírito em relação ao seu grau de adiantamento, que também é relativo. A gente não pode colocar o grau de adiantamento de Fred, de João, né, de Tony e o meu. Claro, cada um é cada um. Cada Cinco um é cada minutos, um. Deu Itamar. meu tempo, Rodrigo? Deu agora. Pronto, eu vou pedir mais tempo, que aí eu tenho. Certo. Seu João, o senhor agora. O senhor agora, seu João. Tem que abrir o áudio aí. Oi. Agora foi. Foi, foi. Ah, bom, quase todos já falaram quase tudo. Tudo dentro do relativismo nas coisas, lembrando que Bruno colocou que absoluto é só Deus, abaixo dele, nós, criaturas, efeito da vontade do Criador, uno, único, indivisível, eterno, imutável, que é Deus. A partir daí, tudo que a gente tente fazer é um próprio relativismo das nossas ideias. Fred colocou aí, eu também concordo. E não se sabe aí se o Kardec fez isso dele próprio ou se miscigenou com algumas ideias de algum espírito. Itamar colocou muito bem e já vinha se tentando fazer isso desde o opúsculo, que é o Espiritismo, e aí ainda temos algumas coisas para observar. Uns têm ciência, outros sabedoria. Ele vai destrinçar mais embaixo, que aparentemente seriam a mesma coisa. Ele diz assim aqui ainda no primeiro parágrafo: na linguagem, nos hábitos, entre os quais se descobre mesmo algumas das suas manias. Eu tenho tanto.
É, a gente tem mania, queira ou não queira. Cada um quer do seu jeito. Querem ver um exemplo? Todas as dissensões, não vou falar das outras religiões, nas casas espíritas e no próprio movimento federativo, tudo acaba dividindo nas questões das manias de cada um de nós. Numa casa espírita, um quer assim, outro quer assado, cada um quer fazer o seu grupo de estudo do seu jeito, à la vontade, à la carte. O outro normalmente não concorda, porque todo mundo tem o seu jeito de ser, querer, e o pior é às vezes impor. Quando em um grupo, algum desses companheiros olorosos cedem para o bem da casa ou da causa, aí o centro vai mais deslanchando. Quando não cedem, né, aí um se afasta, outro funda outro grupo. Não vejo nisso aí nenhuma maldade, não, gente. Nada, de maneira nenhuma, não. Maneira nenhuma. Mas isso mostra que nós, tendo resultado das nossas idiosincrasias, que eu chamo isso como caldo de todos os vícios e virtudes que a gente tem durante todas as nossas reencarnações, batidas num liquidificador e apuradas no rescaldo. Então, o que acontece? O movimento espírita vai andando. A França não quer falar de evangelho, o Brasil só quer falar de evangelho, a Argentina acompanha mais a filosofia, o movimento de lá, na Guatemala é ensinado nas escolas, o livro dos Espíritos na Guatemala, quando de escolas holísticas. Então, faz parte da grade curricular das escolas guatemaltecas. É assim que fala, é? Você sabe, não? Então, cada um forma as suas escolas. Um amigo nosso esteve aqui, Rodrigo, você lembra? Foi Davino, né? Ele disse que Salvador se distingue por quatro escolas, ou escolas diferentes. Escola de Adenal, de Peixinho, de Divaldo e de Medrado. E cada um está seguindo o seu bonde. Mas cada um está fazendo alguma coisa de bom à sua maneira, à la carte. 5 minutos hoje. Mas a gente volta a falar porque tem muito pano ainda para lavar. Tony, meu amigo, você. É, João trouxe um ponto muito bom aí, né? Tem 4 escolas em Salvador, nenhuma de Kardec. E a de Tem de, Tony? é, a minha não, é de Kardec. Tem a de Aldemar, Já caiu fora. a minha é de Kardec. É, tem a de Adenal, de Peixinho, não sei quem, e a escola de Kardec. É, eu acho que os pontos, como o João bem falou aí, o pessoal já falou quase tudo. Eu vou só pegar em 2 pontos aqui, que é sobre a constituição da escala. Kardec ele faz uma comparação sobre a forma como a escala foi feita, é como algumas classificações são feitas na ciência. Né? E aqui ele fala: não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. A escala espírita foi feita por Kardec com supervisão dos espíritos. Se os espíritos vissem alguma questão que precisava ser
corrigida seria corrigida, mas essa classificação Kardec utiliza como exemplo as classificações que são feitas na ciência, né? Na biologia e tal. Aqui mesmo no item número 100, ele fala sobre essas classificações da ciência, que foi isso que ele utilizou. Ele fala que apesar das classificações aqui da biologia sobre os tipos de plantas, os tipos de animais, os cientistas classificaram, mas não foi eles que inventaram as plantas nem os animais. Aí Kardec traz essa alusão para mostrar como foi construída a escala e o que é que a escala traz. Ela traz as classificações dos espíritos, mas não foi ele quem inventou os espíritos, né? Os espíritos já existem. Ele só trouxe essa classificação para facilitar a vida da gente. Um outro ponto também é que a escala espírita ela não se refere a espírito encarnado, ela se refere a espírito desencarnados. Essa classificação ele trouxe referente a espíritos desencarnados. E ele vai trazer aqui que essa classificação vai ajudar a gente nos trabalhos que a gente tem quando tem uma relação com os espíritos trocando em miúdos nas reuniões mediúnicas, né? Aqui ele fala: com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. A escala para que a gente conheça o tipo de espírito, para a gente saber com que tipo de espírito a gente está lidando e para a gente saber dar um direcionamento adequado no momento que estiver tendo contato ou alguma relação com esses espíritos e eles conosco para que eles possam para que a gente possa identificar e não ser enganado pelos espíritos e tratar adequadamente os espíritos baseado nessa classificação que nada tem de absoluto, como ele mesmo diz, né? Há apenas uma forma da gente identificar alguns espíritos e isso pode mudar a partir do momento que a gente mesmo começar a identificar e encontrar características de alguns espíritos, como ele mesmo encontrou observando, né? Ele fala que observou a escala, ou melhor, observou os espíritos para constituir a escala. Aqui, na minha tradução, que é de Guilhom Ribeiro, eles falam: todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Ponto. 5 minutos, Tony. Só vou coisar esse ponto aqui, Rodrigo, que é importante. Eu olhei na codificação na francesa, é perfeição absoluta. Mas depois eu comento em um outro momento sobre. Beleza. Não sei se na tua tradução, meu amigo, no quarto parágrafo ele diz quando encarnados aí, ó. Quando encarnados são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Porque você falou só espíritos, né? Aí ele tá É, falando mas, aqui mas aqui ele está falando desse espírito e dizendo que esses espíritos, quando quando encarnados, encarnado. Isso, então. não são todos os espíritos, é esses espíritos que ele citou, que quando está encarnado, são bondosos. Sim. Agora Não uma coisa é sobre. curiosa. Uma coisa curiosa é são bondosos e benevolentes com seus semelhantes, né? O Sr. João falou aí das as 4 linhas do espiritismo que seguem aqui em Salvador, né? Porque a gente chegou a comentar e tudo, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de cada. Aí eu falo com o meu semelhante. Aquele que não é meu semelhante, agora, o que que eu trago por semelhante, não é? Aquele que tem da mesma linha política que eu sigo, aquele que segue o mesmo prefeito que eu sigo, se outro centro espírita não segue a linha que eu sigo, não é meu semelhante. Então, o que que eles entendem por semelhança?
essa avaliação é bem válida para nós aqui, né? Porque geralmente a gente se reúne, né? Eu tinha a oportunidade muitas vezes em São Paulo de me reunir com 5 grupos de linhas lá do Espiritismo. E muitas vezes a gente, por unanimidade entre nós, decidia um ponto. Mas muitas vezes entre nós não se decidia ponto nenhum. E aí não saiu o evento. Apesar de todos ter o pensamento do bem, olha que coisa curiosa. Apesar de nós todos termos o pensamento do bem, o evento não saía porque não tinha o benefício que um que eu queria para o outro. E aí o senhor João falou, quando é pela causa, muitas vezes a gente abre mão de alguns preceitos, mas tem alguns que não abrem. E não deixam de ser bons. Então é bem interessante essa questão número 107. Quando eu estava lendo ontem, eu estava me botando essa reflexão dessa questão que eu vivi mais lá, né? Agora aqui tem menos, mas ainda continuo passando e vendo, e aí eu vou entendendo essa questão que Kardec coloca. Tá certo? Eu não sei se foi Fred ou Itamar que levantou a mão primeiro. Tamar. Foi, Ah, vai lá, foi eu. Itamar, meu amigo, seus 3 minutos. Beleza, vamos nos lembrar desse formato que Kardec fez do Livro dos Espíritos, né? Porque o que é que ele queria com aquilo ali? Ele queria dar um caráter racional, didático, investigativo, e aí vem a influência de quem? De René Descartes, né? Com aquela ideia de organizar o conhecimento de uma forma lógica, progressiva. A influência também de Pestalozzi, que utilizava aqueles métodos baseados em diálogo, em progressão lógica, em participação dos alunos, e também Kardec, que era pedagogo, que era professor, ele já utilizava essa metodologia na escola, tem uma participação mais ativa. Então, ele pegou muitas informações dos espíritos e transformou em perguntas e respostas, sem contar com 19, 19, e aí se encaixa a escala espírita, 19 textos que ele colocou como se no lugar de perguntas. É a 257, né? Ensaio teórico das percepções dos espíritos, a escala espírita. Então, é um formato que Kardec, porque às vezes, né? Às vezes a gente fala, eu mesmo já falei muito isso, eu fechei minha câmera que está dando interrupção. Eu já falei muito isso, que Kardec fez as perguntas e os espíritos responderam. Algumas sim, outras não. Eu estou fazendo pesquisa agora e eu estou identificando textos da revista Espírita, mensagens dos espíritos que Kardec transformou em pergunta e resposta. Essa é uma metodologia da época. Kardec utilizou essa metodologia tendo por base aquilo que estava presente na cultura francesa, no formato francês, que Pestalozzi trabalhou muito bem. Então, isso é interessante. Voltando para o texto, me chama a atenção, Tony falou, Rodrigo falou, só para reforçar. Quando ele fala que quando encarnados, e aí eu vou fazer para mim, pessoalmente, né? Eu particularmente, Tamar, sou um espírito imperfeito. Eu não me encaixo nessa ordem de espíritos bons, porque eu, enquanto encarnado, eu ainda sou movido por orgulho, por egoísmo, por ambição, ainda tenho ódio, ainda tenho inveja, rancor. Então, são características que se encaixam aí nos bons espíritos e que não se encaixam em mim. E que também a gente vê muitos espíritos. Por isso que às vezes, né? Às vezes a gente coloca assim alguns espíritos. Eu vou generalizar. Alguns espíritos se comunicam e a gente recebe mensagem como se fossem espíritos bons. E na realidade são espíritos imperfeitos. Porque tem ainda características que não se encaixam aqui. Então, espíritos que eu não diria nem que seriam pseudos espíritos, mas espíritos que são imperfeitos, que estão desencarnados, que mandam mensagem, porque mandam mensagem por um médium famoso, entre aspas, né? E aí se encaixa logo, se coloca, se autodenomina como sendo espírito bom. E não são bons, são espíritos imperfeitos. Eu acho que essa escala aí serve como para a gente, para fazermos esses parâmetros, né? Para a gente distinguir o que é um bom 3 minutos, espírito tá? do que é um espírito imperfeito. Pronto, meu amigo. Fred, agora você, meu amigo. 3 minutos. Vamos lá, tentando otimizar o tempo, tudo que vocês vêm dizendo nos trazem reflexões interessantes e importantes.
Lembrando que são características gerais dos espíritos da segunda ordem, ou seja, todos, né? Ciência, espírito de ciência, bondoso, de sabedoria, inclusive os chamados espíritos superiores, se enquadrariam na segunda ordem segundo essa escala. Então são características gerais, não são individuais, não são do ponto de vista da compreensão única. São gerais. Eu concordo com o Itamar e vocês aí. Eu acho que não é um julgamento, não, é um pensamento. Eu acho que aqui na Terra não tem ninguém nessa ordem, encarnado, né? E nas proximidades da Terra, muito provavelmente não tem ninguém também, salvo, evidentemente, aqueles que já estão na condição de superioridade, que deve ser provavelmente um número muito menor do que a grande maioria dos espíritos que estão desencarnados em volta da Terra. Um outro ponto que a gente deve observar também é que o espírito, o encarnado é um espírito. Mesmo dominado pelo corpo, mesmo dominado mais pela matéria nas suas ações especificamente, né? Nem tanto pelos pensamentos, mas pelas ações, são espíritos, ou nós não somos espíritos. Nós só estamos providos de corpo. Então, essa classificação serve também para a gente. Porque somos espíritos, a classificação dos espíritos encarnados e desencarnados. Nesse ponto, eu já tenho uma visão diferente de Tony, né? Nós somos espíritos, só estamos encarnados. Então, a gente está classificado nisso aí, sim. Nós somos espíritos imperfeitos ou não somos encarnados, né? Quer dizer que a gente só alcança a imperfeição quando desencarna? Só é bondoso ou só é ruim, só é primitivo quando desencarna? Não. Nós estamos apenas com a diferença que estamos com o corpo mais grosseiro, tal. E nesse ponto, no ponto final aí do texto aí, que fala de bondade, de ausência de egoísmo, não sei o quê, isso é um ponto pacífico. Eu acho que encontrar espíritos encarnados ou desencarnados nessa condição aí, nas proximidades da Terra, deve ser, eu imagino que deve ser coisa rara, pelas circunstâncias que a gente vê aqui na Terra nas reencarnações. O povo reencarna, desencarna e continua fazendo quase que as mesmas coisas quando estão aqui na Terra. E são espíritos apenas com a diferença que estão com o corpo. Eu gosto muito de observar isso, né? Para a gente não cair naquela tentação que existia há tempos atrás, nos centros espíritas principalmente, né? De que as pessoas se tornavam seres divinos especiais porque desencarnaram. Só porque desencarnaram. Lembra que isso era muito comum de se ouvir em palestras há 20, 30 anos atrás? Né? Lembra como as pessoas tratam os espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas? Trata como se fossem seres angelicais, né, que precisam do abraço divino, como se o encarnado tivesse nessa condição de dar esse abraço também, né? 3 minutos também, Então, meu amigo. é preciso muita cautela e caldo de galinha, né, Itamar, para essas coisas, né? Eu acho que não tem ninguém na Terra para concluir nessa condição aí de segunda ordem ainda, mas vamos adiante. Agora, Tony, meu amigo, você também levantou a mão. É, é, com relação a ter espíritos bondosos ao redor da Terra, aí eu vou discordar de Fred, porque todos nós temos um espírito protetor. E o espírito protetor, ele está acima de nós. Então, se nós somos seres de terceira ordem, os nossos espíritos protetores são seres de segunda ordem. E estão conosco sempre. Então, nós temos, para cada um de nós, tem um espírito bondoso ao nosso lado. Então, a gente tem muitos espíritos bondosos ao redor da Terra, que estão, inclusive, nos ajudando, né? A escala, ela é feita para espírito desencarnado porque a gente aqui tem condições de perceber aqui, quer dizer, condições de perceber, na maioria das vezes também a gente é enganado aqui e tal, mas a gente tem outros fatores que fazem a gente perceber se tem gente que presta ou gente que não presta, né? E os espíritos a gente não tem como ter essa impressão, né? A gente não tem como observar o comportamento do espírito que está se comunicando numa reunião mediúnica no todo para a gente saber se ele é digno de confiança ou não. Então, é, essa escala foi feita para a gente identificar os espíritos dentro do trabalho mediúnico, quando a gente está em contato com esses espíritos.
quando esses espíritos entram em contato conosco. Claro que é, isso também pode estar, pode dizer respeito a nós encarnados, mas ela é para a gente ter uma noção de com que espírito a gente está lidando, para não ser enganado, para não ser mistificado, para a gente ter uma ideia de quem é esse espírito que a gente não vê, que a gente não conhece, que a gente não convive. Mas a gente vai trabalhar em reunião mediúnica, na assistência. A gente, principalmente os doutrinadores, precisam saber, ter uma noção dessa escala. Né? Então, a gente tem espíritos. Agora, aqui, com relação ao espírito encarnado que ele se refere aqui. Primeiro, ele fala: como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, esses espíritos que ele citou acima são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Semelhantes aqui, Rodrigo, não é pares, mas semelhante como ser humano. Nós somos semelhantes como seres humanos. Esses semelhantes que eles utilizam aí são semelhantes de sermos seres humanos. 3 minutos, meu amigo. Eles são bondosos e benevolentes com os seres humanos, com todos, e não com aquele só da coisa deles. Pronto. Bruno também levantou a mão. Vai, meu amigo. Seus 3 minutos. Deixa eu zerar Aproveitar, aqui. é, já foi dito aí que a escala ela é relativa, né? Até porque existe aí uma interface que é muito complicado você classificar assim de forma muito fria, digamos, até porque tem espíritos que ele já está em fases intermediárias, né? Eu concordo aí com o Tony no que se refere a espíritos bons, que existem espíritos bons, sim, né? Que influencia, que nos inspira constantemente, inspiram a todos. O interessante dessa escala aí é porque Kardec ele faz assim, eu vou dizer, uma ruptura com aquela teologia dogmática medieval do bem e do mal, né? E ele consegue mostrar aí uma dimensão filosófica bem mais profunda, na verdade, né? Então isso me chamou a atenção. Eu achei interessante essa coisa, você ou é imperfeito ou é perfeito. Existem fases intermediárias, existem interfaces nisso aí, entendeu? Então eu acho que essa escala, ela é um rol exemplificativo. Itamar já falou isso, ela não pode ser vista de forma absoluta. Então teve de forma taxativa, né? Kardec aí, ele traz o pensamento de Platão, de Nietzsche, Santo Agostinho, e tem uma dimensão muito maior essa classificação que eles fazem. Referente, teve uma questão também aí que Tamar falou sobre espíritos imperfeitos. Sim, se na Terra se existem espíritos que não são imperfeitos. Eu acho que existem, sim. Porque assim, os espíritos imperfeitos aqui são aqueles que ainda predominam o orgulho, o egoísmo, as más paixões. Mas existem aqueles espíritos, como já foi dito aí por Tony, que também já são melhores, que buscam a caridade. Referente ao termo semelhante, eu entendo como o Tony também, Rodrigo, nessa parte, semelhante não é aquele, de modo geral, né? Eu acho que é um significado aí do ser humano de forma ampla, de forma geral. Então, eram essas considerações aí que eu tinha a fazer. Ótimo, entendo. Compreendo vocês, mas geralmente quando é na questão do estudo do nosso doutorado agora, toda vez que a gente amplia muito um campo de estudo, ele fica confuso. Quando você delimita, ele fica mais fácil de compreender, entendeu? Nesse sentido que eu falei. Então, quando eu vou entender semelhante pelos mais próximos a mim, talvez é mais fácil para mim entender. Quando eu falo semelhante numa questão geral, aí eu já acho mais difícil. Aí é uma dificuldade minha. Eu respeito todos vocês, por isso que eu citei.
O único que não consegue levantar, colocar a mãozinha aí é o seu João. Ah, vai lá, seu João, pode falar seus 3 minutos. Ah, lá vai pimenta, viu? Bom, primeira coisa, nós temos que aprender a trabalhar e a separar o relativo do absoluto. Kardec usou sempre o absoluto no bem e no mal. Não sei se era um problema da cultura antiga, ou de onde vem essas idiosincrasias, ou a contextualização da época. Não está coerente. Porque quando ele diz aqui que ainda temos que reencarnar, é porque precisamos ainda de tirar alguma coisa. Por exemplo, ele diz que tal não tem mais ódio, não experimenta. Pedro e Paulo brigaram, né? Por causa da questão da circuncisão. Lembram disso? Kardec teve discordância com Flammarion, com Gabriel Delane, né? Vários membros da própria sociedade, que é natural, não vai nenhuma maldade nisso aí, gente, pelo amor de Deus. A dificuldade é dentro do relativismo, eu não colocaria outra palavra a não ser percentual. Qual o percentual que eu e todos os seres humanos dos níveis medianos, mais ou menos, ainda teríamos de ódio, porque de vez em quando tem um ódiozinho, depois esquece. Outra coisa é ter um ódio 24 horas por dia. Outra coisa é o rancor. Outra coisa é qualquer outro tipo de vício. Não tem como. Não tem como. Então, dizer que é um espírito mau, que é espírito bondoso, o bondoso de benevolente, aqueles que são nossos guias, até se aceita. Nem ainda estão perfeitos. Na questão da perfeição absoluta, que já foi citado aqui no segundo parágrafo, afinal, na última linha, diz: bastava tirar a palavra absoluta. Vamos colocar, então, de maneira mais didática, pedagógica. Vamos nos colocarmos na aprendizagem. Todos nós estamos numa escola, né? Não tem como de outra maneira. Quando se diz é um espírito mau, um espírito bom, no bem a gente pode até acertar, mas no mal não. No mal não, porque a gente, mesmo aquele maior criminoso que está lá em qualquer penitenciário ou Marcola, com todo respeito a um irmão desse, faz alguma coisa de bom. Se faz, não se pode dizer que é mal. Mal como adjetivo qualificativo. Então é bom que a gente sempre repense ao citarmos bem e mal em nossos estudos da doravante para facilitar o nosso próprio entendimento. Vamos usar os percentuais de bondade ou de maldade de cada um de nós para a gente se situar melhor no cada contexto. Isso em tudo, vícios e virtudes, indistintamente. Indistintamente. Porque, por exemplo, tem gente que perdoa um grande crime e não perdoa uma palavra mal colocada. Por que acontece? E o que é que divide dentro do centro espírita as pessoas? Essas coisinhas que eu chamo de calundu na linguagem nossa aqui do sertão. Deus calundu fulano hoje, não quer isso, não quer aquilo. E a gente tem que aguentar na base do perdão, na base do perdão, ou, pelo menos, da 3 minutos, compreensão. seu João. Falei. Itamar e Fred levantou a mão de novo? Foi 1 minuto agora, hein? Então vai lá, Itamar, 1 minuto. Estão ouvindo aí? Sim, sim, sim.
internet, eu não vou Ó, tirar. eu concordo com o Rodrigo, quando a gente amplia demais, abre demais o leque, dificulta a compreensão. A gente aqui com os nossos achismos, né, a gente termina fugindo da letra fria do texto de Kardec. Porque a gente acha que tem mais espíritos bons, menos espíritos bons, isso é achismo nosso. O Kardec fala, traz características do que poderia demonstrar, poderia suscitar o que seria bons espíritos. Mas eu, com o meu achismo, João trouxe uma pimenta, eu vou trazer uma pimenta malagueta, viu, João? Como é que um cara como André Luiz, que se autodenominou como suicida, que se autodenominou no seu umbral, no umbral criado por ele, que ficou muitos anos, um cara desse é espírito imperfeito, bicho. Um imperfeito que, inclusive, no livro Conduta Espírita, tem características machistas e misóginas quando vai falar sobre a conduta da mulher. E aí eu dou até a sugestão, viu? O caso espírita que está lendo Conduta Espírita, e publicamente não faça isso mais não, porque pegar um texto desse e ler perante pessoas hoje estudiosas vai malhar o movimento espírita, a conduta espírita da mulher com características de misoginia e machista. É certo que foi escrito no ano 60, mas hoje, gente, pelo amor de Deus. Um Então, minuto, hein, Tamar? um cara desse a gente tem que ter muito mais restrição no que vai ler do que aceitação cega. Oi, Tamar, me perdoe discordar. No livro tem coisa boa e você usou a mesma tecnologia anterior de jogar tudo fora. E, João, e vai ler uma mensagem dessa sobre Olha, mulher aí no Não, Cristo não, Rei, não. pra tu ver. O livro todo, se só tem uma mensagem discordante, pelo amor de Deus. Não, João, Não vamos. um Mas é cara uma trazer conduta espírita generalidade. quando ele não teve conduta Não, meu espírita, irmão. João. Que conduta Não, mas espírita André Luiz é o uma teve? livro é Que conduta Conduta Espírita. generalidade. espírita? Fred está perguntando, Conduta Espírita, Fred. Que É conduta uma espírita ele generalidade teve? Nenhuma perigosa. para trazer Não normas. vamos por aí, não. Por aí não chega. Hein, Tamar, se você me Chega, permitir, meu chega, amigo, João. muitas vezes eu cheguei a comentar, acho que aqui nas semanas Eu passadas, que pedi, eu muitas vezes levantei a mão, Rodrigo, aí, viu? eu vi, meu amigo, e eu analisava livro lá na FEB. Eu lembro que na Federação Espírita de São Paulo, muitas vezes eu li um livro, tinha 10% dele coisa boa. Aí eu abordava só aquelas 10% de coisa boa, excluía os 90% ruim, entendeu? Então, na tua fala, eu levanto essa questão. Porque talvez ali a gente pode tirar dentro daquilo uma coisa boa e o restante for ruim, a gente nem comenta, né? Mas agora Fred levantou a mão depois Tony e depois você, Bruno, meu amigo. Estão todos na Pedi fila aí. primeiro, não? Não, Fred já levantou o Não, tempão e Ô, Tony também. rapaz, não. você Vai lá, ainda Tem que tem, Fred, um complementar, minuto, hein? João. Ah, você tá ainda bom. tem Tony na frente ainda. É. Ainda tem Boa. Vamos eu lá, 1 minuto e meio, depois. porque Itamar falou 1 e meio. Vai lá, Tá vai 1 minuto e certo, meio tá para todo certo, tá mundo. certo. Eu acho que vale a pena voltar a relembrar que são características gerais, né? Não são individuais, né? São pontos abstratos, né, Tony? Como a gente costuma caracterizar também a humanidade, a sociedade de um modo geral, né? Os espíritos não são diferentes, gente. A gente desencarna e continua a mesma coisa, né? Será possível que alguém viu alguma coisa no espiritismo que diz que os espíritos se tornam diferentes quando desencarnam? Pelo amor de Deus, né? Não existe isso, né? Eu fico só preocupado, Rodrigo, como dar como referência um livro que só tem 10% de coisa boa, 90% de coisa ruim. Como é que você dá de referência um livro desse, né? Eu achei um desafio para o professor dar uma referência com um livro que só tem 10%. E com relação aos espíritos desencarnados, que são nossos guias protetores, às vezes me parece aqueles professores que são doutores, né? Como o Rodrigo já tem doutorado, está fazendo doutorado, não sei, tentando ensinar alunos de quinta série, quarta série, terceira série. É um desafio gigantesco, é muito complicado, né? E por último, eu queria destacar uma coisa aqui, fazendo até uma pequena correção no que eu falei anteriormente, porque quando eu reli novamente o texto, nesse penúltimo parágrafo, o Rodrigo até chamou a atenção nisso aí, quando diz: quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Ou seja, não é que podem ser, eles são. É diferente, a não ser que a tradução esteja incorreta. Mas se não estiver incorreta, não existe a palavra ali podem ser. São. E se são, quando encarnados, foi no tempo de Kardec também.
Porque o tempo ali o tempo da frase é presente, não é Deu, futuro, deu tempo né? também, meu amigo. Você está entendendo? Então serve para encarnados, serve para desencarnados também. Já que é o próprio Kardec está afirmando aí. Tony, você agora, depois é Bruno. Vai lá, meu amigo. 1 minuto e meio, hein, Tony? Eu também tenho um Bom, minuto. quando, Ah, é, seu João, quando, depois de Bruno. quando, quando João trouxe uma pimenta, Itamar trouxe uma pimenta malagueta, e eu não sei qual é a pimenta mais forte do que a malagueta, eu vou botar mais Ah, uma pimenta malagueta nisso. André Luiz, ele não se, pelo que está no livro, ele não se suicidou propriamente, ele teve um suicídio involuntário. E é aí que eu vou jogar a pimenta. Não existe suicídio involuntário, porque suicídio é um ato voluntário. Quando você suicida, é porque você quer se suicidar. Quando você tem uma conduta de não cuidar da sua vida, da sua saúde e tudo mais, isso não é um suicídio involuntário. Isso é uma ação provocada pelo próprio meio que a gente vive. Então, suicídio só é um voluntário. É aquele que a pessoa quer se matar. Se a gente for olhar suicídio involuntário, a população mundial toda é suicida. Toda ela é suicida. Porque a gente faz um bocado de coisa que prejudica a gente e a gente seria um suicídio involuntário. Suicídio é voluntário. A pessoa tem que querer e fazer aquilo para acabar com a sua vida. Fazer outras coisas que, que não são vontade de se suicidar, mas é uma ação baseada num prazer ou num desejo que você tem, isso não é suicídio. Porque quando você um tomou o minuto e ato, meio, meu amigo. você não fez com intenção de se matar. Tá aí a pimenta. Eu concordo, por exemplo, eu atendo pessoas que bebe. Não, você bebe porque quer. Então é um suicídio voluntário. Concordo plenamente com a fala de Tony. Vai lá, Bruno, você agora, meu amigo. Seu 1 minuto e meio. Meu amigo, eu concordo aí com o João. Kardec ele não teve uma visão determinista em momento algum, certo? Na sua metodologia experimental. Até porque essa visão determinista, herança do positivismo, ela não é posta na doutrina. De modo que você não pode hoje dizer que alguém que fez o bem a vida toda por um ato falho, que é um espírito trevoso. Isso aí seria uma distorção até do método científico. Então, assim, eu discordo do meu amigo Itamar, que você pegar uma obra que tem muita coisa a acrescentar e julgar por uma parte o todo, não é um método de observação correto. Me perdoem dizer, é meu ponto de vista. Então, eu acho sim que ninguém é tão mal que não tem um bem, ninguém é tem 100% tão bom ainda que não tem alguma coisa de imperfeição. E nós caminhamos assim, ou seja, a visão de Kardec aí, ela traz para nós essa noção de que a gente, né, essa percepção de que existem, nós somos imperfeitos aqui, certo? Mas que existe essas interfaces, sim. Tem pessoas que já conseguem praticar mais coisas boas, já são mais desprendidas do próprio ego, da vaidade, do orgulho, entendeu? Então, assim, eu vejo que a humanidade hoje em dia traz uma tendência muito determinista de julgar. Então, a gente acaba pegando o Um próprio minuto e conhecimento meio, meu amigo. e colocando 8 ou 80. E não é assim, entendeu? Por exemplo, estão desconstruindo aí hoje figuras como Chico Xavier e tantos outros em uma tendência determinista, porque a gente tem que ter esse olhar do grau de bondade que existe e do que as pessoas fez e abstrair, né? Ponderar, abstrair o que é bom de cada situação. Me desculpe ter falado, mas é o meu pensamento. Seu João, o senhor agora, seu 1 minuto e meio. ó, prestem atenção. Agora é que é pimenta, viu, Tony?
Pegue a Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, perdão, a partir do versículo 17 até 22. Vou ler só o 22 e o 23. Naquele tempo, Paulo, que não era fanático, de certo modo, tinha mais uma visão aberta, recomenda para nós: examinai tudo, retende o bem. Antes, o versículo anterior, ele manda não desprezar as profecias, que eram as comunicações mediúnicas. Ele manda não desprezei as profecias, leia tudo, uma examina, outra leia, algumas traduções, e retende o que é bom, está sendo em algumas Bíblias. E aí, no versículo 23, ele ainda complementa: abstendo-vos de toda aparência do mal. Ou seja, livre-arbítrio para a gente ler tudo. E Kardec, em uma da revista Espírito, que eu não estou lembrado agora qual, manda a gente formar uma biblioteca não espírita para ler tudo e cotejar. Falei. Itamar, meu amigo, não tem quatro atlética, não. É só um minuto final. Vamos seguir, é porque você estava tua mãozinha levantada. Agora nós vamos para 108, quinta classe. Espíritos benevolentes. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Vamos lá, Bruno, começa por você, meu amigo. 5 minutos. Pois é, essa característica aí são espíritos que às vezes a gente acha que está muito distante de nós, mas existe. Inclusive, eu vou trazer aqui um exemplo prático, concreto, local de uma pessoa que eu conheci aqui, que foi Dona Isauri, né, trazendo aqui a realidade local dos passarinhos, uma pessoa que não tinha um grande conhecimento, não tinha um notório conhecimento, mas de uma espiritualidade, uma pessoa desprendida, uma pessoa que se doava, que tinha uma espiritualidade extraordinária. Então é isso que a gente observa. Esses espíritos, eles desenvolveram já essa capacidade de se doar pelo outro, pela humanidade, pelo coletivo. São as características aí que foi numerado. Eu acho que quando Kardec ele fala das características aí da escala dos espíritos, ele se refere aos espíritos desencarnados, certamente, mas isso interage também com os espíritos encarnados. Então, assim, essa escala, ela tem essa integração, porque nós também somos espíritos encarnados e há essa sintonia, né? Ao mesmo tempo em que essa escala ela classifica os espíritos errantes, mas eles estão interagindo conosco, que estamos em um mesmo grau de compatibilidade, né? Aqui no planeta, um mundo de provas e de expiações. Então ela tem essa amplitude, né? Essa escala tem essa dimensão. Eu acho que ele está se referindo aí aos espíritos desencarnados, mas também isso se reflete, principalmente porque nesse período em que Kardec ele trouxe esse estudo aí, foi um momento da França, né? A França pós-revolucionária, a França que bebia muito na fonte do materialismo, mas que não é diferente ainda dos nossos dias atuais. Nós também temos problemas e continuamos com uma semelhança imensa com os problemas lá do século XVIII, XIX, a falta de uma consciência coletiva, o orgulho, o egoísmo, isso se prevalece muito. E esses espíritos melhores, esses espíritos bons, eles não estão assim em destaques, não estão nas rodas sociais, eles não estão no campo da eloquência, não estão, né, nesses segmentos de poder, eles estão ali no anonimato. Eles nos dão grandes exemplos e tem essas pessoas bondosas que elas vivenciam aquilo que a gente estuda, né?
vivenciam aquilo que a gente faz na teoria. Então, são esses espíritos, sim, que inspiram a gente aqui, em todos os cantos, e são essas características descritas. Pronto, Rodrigo. Beleza, meu amigo. Fred, você agora, meu cara. Eu tenho como hábito respeitar o pensamento de todo mundo. Eu acho que todo mundo ensina todo mundo. Eu, particularmente, não consigo ainda enxergar essa história de que escala espírita só serve para espírito desencarnado, quando o próprio texto diz o contrário, né? De forma subliminar ou não, né? E é uma maneira, talvez, até de tentarmos justificar. Não estou dizendo que é você, viu, Bruno? Não estou dizendo assim do modo geral, na sociedade humana, espírita ou não. Talvez uma tentativa inconsciente da humanidade de se isentar dos seus erros e talvez até buscar vangloriar os seus acertos, né? Não sei, porque a humanidade é classificada como imperfeita, né? Ou estou errado? Não, ela é caracterizada como uma sociedade humana ainda de espíritos imperfeitos, imperfeito lá e cá. Não é só aqui não, né? E eu volto a dizer, não é porque o indivíduo morreu, desencarnou, que ele vai se tornar bondoso, vai entrar nessa classe ou naquela classe. Ele já é daquela classe. Ele já é daquela categoria. Carnado ou não. Ele já é daquela categoria porque reflete as suas condições de evolução. Simples. Sem julgamento de ético, de moral, de nada disso, porque a gente costuma errar muito, pecar muito, errou muito durante séculos aí, em ficar buscando julgar eticamente e moralmente as pessoas. Não nos compete isso, né? A classificação espírita, a escala espírita, ela não traz esse julgamento. Ela traz classificações de categorias, né? Não é um julgamento ético e moral de quem está mais ou menos evoluído, no meu entendimento. Aí é meu entendimento, né? Aí e serve também, eu acho interessante a escala espírita, porque ela serve também, eu vou usar essa palavra muito moderna atualmente, como meta para a gente. Entendeu? Se a gente se enxerga em determinada categoria enquanto encarnado e sabe que na categoria seguinte você pode melhorar nisso ou naquilo, é uma meta espiritual, né? É uma meta que a gente pode impor ou colocar a cada um de nós individualmente. Não coletivamente, porque a gente não tem condições de mudar o mundo, mas individualmente sim. A gente pode, quem sabe, alcançar uma melhoria nessa escala. Então, por isso que eu acho que não há diferença nessa compreensão da escala para desencarnados e encarnados, porque todos nós somos espíritos. Eu respeito quem pense diferente. Se isso lhe faz feliz, pense assim a vida inteira, não tem problema nenhum. Mas eu não mudo meu pensamento nesse aspecto, não, e discordo completamente de quem disser que a escala espírita é só para desencarnados, né? Ora, quem é meu amigo Rodrigo, meu amigo Itamar, João, Tony, Bruno? Quem, na sua andada, na vida aqui enquanto encarnados, não já encontrou alguém que poderia ser classificado como imperfeito, ou alguém que pode ser classificado também como bom espírito, encarnado? Eu já encontrei pessoas que você pode dizer que é. É que a gente tem uma reflexão, uma mente inconsciente que veio lá do catolicismo, né? De que as pessoas só se tornam bons quando morrem. O que é que as pessoas dizem quando vão no velório de alguém? 100% diz que era uma pessoa boa. Tô errado, João? Não. Alguém chega no velório e diz fulano era ruim porque fazia isso, isso, isso e isso? Não. Tem medo do defunto. É. Aí todo mundo que morre se torna uma pessoa boa. Por mais miséria que o cabra tenha feito. Se torna uma pessoa boa no velório. Essa mentalidade católica ainda está impregnada no inconsciente de todos nós, porque foi de lá que viemos. Então o espírito não se liberta dessas coisas assim, tão rapidamente, né? Com poucas reencarnações, sei lá qual for. Então, eu, particularmente, para concluir, Rodrigo, eu não consigo distinguir, porque todos nós somos espíritos, apenas com a diferença. Estamos com corpo físico atualmente. Muito bem, meu amigo. Itamar, você, meu caro. Em relação ao texto, está claro, né? Lá na Lei do Progresso, Kardec vai falar a respeito da necessidade do espírito progredir através da junção
dessas duas características, que é da intelectualidade e da bondade. Nós estamos discutindo ideias. E aí, lógico, tanto o João como o Bruno, em relação ao apreço, nada a ver, nós estamos discutindo ideias. Como eu trouxe a pimenta malagueta, eu vou aumentar mais um pouquinho o caldo. Olha o que. Gente, a conduta espírita, o prefácio é de Emmanuel. Olha o que ele diz. Emmanuel diz: pensando nisso, André Luiz traçou as normas que constituem este epítome de conduta. O que é epítome? Né? Uma característica, a definição que está aqui, ó, uma síntese ou modelo de perfeição de alguma coisa. Segundo Emmanuel, então, essas 47 mensagens de André Luiz, se a gente for fazer uma leitura crítica, eu não me referi só, eu citei só o caso da mulher. Vamos fazer a leitura das 47, de uma forma crítica, analítica. Bruno, você é sociólogo. E aí você sabe muito bem disso. Olha a questão, é uma visão paternalista, machista, e uma visão, olha o que ele fala sobre o sexo lá em relação ao corpo, olha o que ele fala sobre a pátria. Uma visão que destoa totalmente daquilo que a sociologia, a antropologia moderna vê hoje e traz para a gente. Então, eu, particularmente, aí visão minha pessoal, sendo dirigente, jamais iria ler um livro desse publicamente de conduta espírita, porque destoa da realidade. Destoa do que Kardec traz. Um Deus, ele traz aí uma visão de um Deus heterônomo, e não é autônomo, não é uma visão de autonomia, de uma heteronomia, uma relação, uma visão pessoal e particular dele, que eu respeito. Eu respeito o que André Luiz disse, respeito, mas discordo veementemente. Se a gente for levar isso para a academia hoje, para uma faculdade hoje, Fred, você sabe disso, o pessoal cai matando em cima da gente. Essa visão desse livro, que não foi recebido por Chico, não, viu? Foi recebido por Valdo Vieira, nada a ver com Chico. Esse livro foi psicografado por Valdo Vieira, que depois caiu fora do espiritismo e disse que não tem nada a ver com o espiritismo. Inclusive negou até as mensagens que ele recebeu. Se o próprio Valdo Vieira discorda disso e diz que ele não é espírita e projeciologista e discordou até desses livros que ele recebeu em parceria com Chico. Olha isso aí. Então a gente tem que ter essa criticidade. Eu hoje, Itamar, não aceito aquilo que vem de quem quer que seja sem passar por esse crivo da análise crítica, racional e da análise, principalmente tendo por base, para mim, o que é o espiritismo, que é o que tem Kardec. O restante são ideias, pensamentos avulsos e que está num contexto da época. Verdade. Esse livro foi escrito em 1859 e publicado em 1860. O prefácio de Emmanuel é 17 de janeiro de 60, em Uberaba. Beleza. Aí o prefácio foi recebido por Chico. Então, quando ele diz aí que constitui um modelo nesse epítome de conduta, pelo amor de Deus, eu não vejo André Luiz como sendo um espírito bom para trazer um epítome de conduta para o movimento espírita. Me perdoe, a minha visão é um espírito imperfeito e que destoa muito da realidade, do que vem a realmente ser uma conduta espírita. Meu pensamento. Bem Você não vai lembrado, falar viu, Itamar? Bem o lembrado a comentário, não, autoria meu do amigo? livro, né? Só destacando, bem lembrado a autoria do livro, Itamar, porque as pessoas acham que quando a gente fala dos livros de Chico, está falando de Chico. Não, está falando do livro, do que está lá contido, não da pessoa, né? Eu acho que o que precisa ser avaliado é o conteúdo dos livros, não é a vida de Chico, nem de Valdo Vieira, nem de ninguém, né? Não se compete isso aí, não, né? Mas foi bem lembrado aí a autoria para que não se misture alhos com bugalhos, né? Seu João, o senhor agora, meu amigo. Eu, é? É, o senhor, seus 5 minutos. Eita, que o negócio hoje tá bom. É, João, faltou Beto. Cadê Beto, rapaz? mandou mensagem, tá aí, eu não deu tempo de ouvir não um áudio aí. Rodrigo, acho que Dizer, ouviu a mensagem. diz ele que deu problema no computador dele, aí ele não conseguiu entrar. Bom, a questão é a seguinte, Itamar voltou à questão do livro Conduta, de 42 capítulos, ele citou 3, ele não se encaixou ainda no que Paulo recomenda.
leu tudo, mas não reteve o bem. É preciso pensar nisso, sem paixão. E CSTS finis sobre isso. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, é rançoso. O Evangelho segundo o Espiritismo só fala de anjo guardião, ao invés de espírito protetor, entendeu? E tudo coisa do ranço católico. Tudo bem, for espírito de ex-padres e tal, Tomás de Aquino, Agostinho e tal. Mas, de qualquer maneira, colide com a lógica do Livro dos Espíritos. Por isso que aquele ex-presidente da antiga União de Francofone, lá da França, Messias André Dumas, disse que o Evangelho foi uma concessão de Kardec ao meio, ao meio católico francês. Por isso que eles lá naquela época, não sei agora, não aceitavam aquele livro como sendo livro da doutrina espírita. Tá lá. Não vamos dizer que ele fez por maldade ou não, mas é o que ele pensou e externou. Então, a bondade aqui, que voltando à questão 108, é uma qualidade dominante, prestem atenção, não absoluta, dominante, dominante. Prestar um serviço aos homens, protegê-los, limitado, porém, são os conhecimentos. Ora, vem a outra questão que choca. Alguém que não tem um conhecimento amplo, profundo de algo, para dar um serviço ou proteger, pode errar em alguma coisa. Progredir mais no sentido moral do que no intelectual, está certo. Tem muita gente que se dedica mais à prática do bem. Mas é preciso ter um pouco de cautela. Se o conhecimento é limitado, ele pode se equivocar em algum conselho que passe para alguma pessoa com a intenção de ajudá-la. Tem um fato muito interessante, né? E o cara chegou no hospital, o cara disse que estava com fome e tal, e ele perguntou o que é que queria, ele disse que queria chupar um abacaxi. Ele foi lá fora, pegou o abacaxi, enrolou no saco e trouxe. O rapaz chupou o abacaxi, tinha gastrite, veio a hemorragia interna do intestino e desencarnou. Na outra semana, quando ele voltou para fazer a visita de novo, perguntou à enfermeira, cadê aquele rapaz? Estava aqui, ele disse, não lhe conto, entrou aqui um criminoso, eu trouxe um abacaxi, deu para ele chupar, e ele não podia tocar em abacaxi. Então é muito interessante essas coisas, que aliás, tem um adágio popular, que tem um fundo de verdade. Se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Eu discordo, mas rola por aí a torta e a direita. A vontade de prestar um serviço a todos os seres é nato, até nos animais. Mesmo aqueles irmãos, como eu falei já aqui, que estão ainda na criminalidade desenfreada, mas de vez em quando querem ou fazem algo de bom para alguém. Por quê? Porque o bem está na consciência, é a lei de Deus, né? Pergunta 621. E a lei de Deus é só a caridade, que é o bem, na prática. Então é preciso que a gente reflita muito sobre esses pontos. Apraz de prestar serviço, ou seja, agrada, né? Agrada. A gente, todo mundo quer. Você quer ver uma coisa? Quando tem um terremoto, um desumano, uma grande catástrofe, o povo que acorre ao local, todos querem ajudá-lo de qualquer maneira. Porque aquele é instintivo no ser humano. Então, eu acho os espíritos benévolos ou benevolentes, como queiram chamar, pessoas maravilhosas, encarnadas ou desencarnadas. Desencarnadas não sabe que não está vendo eles. Pode dar um conselho por um médium, o médium também mesclar com um percentual anímico dele e atrapalhar tudo. Por isso, por isto, é que, sendo limitados seus conhecimentos, 5 minutos, seu João. a gente, mesmo assim, precisa
peneirar no crivo do nosso raciocínio. Tony, você agora, meu amigo. É, é interessante essa quinta classe, é, mas assim, os espíritos dizem que a bondade neles é qualidade dominante, ou seja, a predominância é a bondade. A prática de prestar serviço aos homens protegidos. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Há um progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. O sentido moral ele é superior ao sentido intelectual. Por exemplo, um homem profundamente intelectualizado criou a bomba de Hiroshima e Nagasaki e destruiu tudo. Em compensação, moralmente, quem tem um sentido moral desenvolvido, ele pode errar em questões relacionadas a conhecimento, mas em questões relacionadas à moral e ao bem e a influenciar contra o mal, isso independe de condição intelectual. Outro ponto que eu queria tocar agora é relacionado à questão de, de você ter senso crítico sobre as obras de Chico Xavier. E as pessoas atrapalharem isso com você estar atacando o médium. A gente tem senso crítico com as obras de Kardec, mas não tem senso crítico com as obras de André Luiz e Emmanuel. Porque o espiritismo brasileiro é dogmatismo, é dogmata. Ele acredita em tudo e você não pode questionar nada. E a gente, pelo menos, aí eu vou falar por mim, que eu tenho críticas aos textos. Eu tenho crítica aos textos, ao que se traz de informação. É óbvio que o livro Conduta Espírita, no que diz respeito à moral, tem coisas que são aproveitáveis, mas tem coisas que não. E o problema é as pessoas terem senso crítico para identificar o que não presta do que presta, o que está certo do que está errado, o que tem caroço, o que tem gorgulho no feijão e o feijão com furo para a gente separar e ficar só com o bom. Conduta espírita nada mais é do que uma, uma forma de você limitar as pessoas àquilo dali. É você, é você dizer, olha, para você ser espírita, você tem que seguir isso aqui. Ó. Se você não seguir isso aqui, você não é espírita. E se a gente for ver, existem coisas ali que são aproveitáveis, mas existem coisas ali que não são boas. Por exemplo, as pessoas falam, isso aí foi nos anos 60 que André Luiz fala da mulher. Mas no Livro dos Espíritos, em 1861, Kardec já falava da igualdade entre a mulher e o homem, da liberdade da mulher, da independência da mulher. E Emmanuel também no livro Consolador diz que a mulher não pode ter nenhum movimento fora do lar, ela tem que cuidar da casa e cuidar do marido, em Ô, outras Tony, palavras. só uma A gente, observação que você está falando aí rapidamente. Segundo a própria história que André Luiz narra dele mesmo no livro, em algum momento ele conheceu o Espiritismo? Não conheceu nada. não, exatamente. E assim, você pega. Não foi André Luiz que disse que era um espírito superior. Quem disse isso foi o movimento espírita, que tomou isso como se ele fosse um espírito superior. André Luiz não é um espírito superior. André Luiz é um espírito. E outra coisa, André Luiz, quando encarnado, ele não tinha uma condição de espírito superior. E ninguém, nenhum espírito, se sai da condição de espírito de terceira classe, de terceira ordem para segunda ordem, no plano espiritual. O plano espiritual você evolui, mas essa evolução
é mais, é mais, é, é mais, digamos assim, mais importante quando você está encarnado, porque é encarnado que você vai convivendo com as outras pessoas, se brilhando ou não, se transformando ou não. Agora, Cinco não minutos, é uma Tony. questão, não é uma questão de ser o livro bom ou ruim. É uma questão de se saber identificar que tem coisa ali que não é boa e que precisa ser descartada, e tem coisa ali que é boa que precisa ser aproveitada. Agora, você não pode pegar o todo que tem coisa ruim e oferecer às pessoas, porque aí você vai estar ensinando errado do mesmo jeito. Ninguém pega uma laranja com a Cinco parte minutos, podre Tony. para fazer suco, nem chupar, né? Tá bom, Rodrigo? Valeu, meu amigo. Quer ver? Eu tava Valeu. lembrando, lendo essa questão do espírito benevolente. Na minha família, por parte de mãe, né, nós temos uma parteira lá na fazenda que fez o parto de todos nós. Todas as minhas tias e minha mãe, quando ficavam grávidas e foram ter bebê, ia para a fazenda do meu avô e todos nós somos nascidos lá. Tem uma senhorinha que foi a parteira de todos nós, né? Todos nós somos nascidas na fazenda Manhuaçu, em Minas Gerais, na fazenda do meu avô. Essa senhorinha hoje tem 103 anos. Nunca vi uma senhorinha tão bondosa. Meu avô toma conta dela até hoje. Vovô vai fazer 100 anos esse ano. Ela tem 103. Ela não sabe ler, cara. Mas ela é de uma bondade inimaginável. Esses dias eu Uma cheguei lá, sabedoria. um tempo atrás eu cheguei lá, ela me chamou e falou assim: Vem cá, meu filho, que eu vou te dar um dinheirinho. Eu falei: Ô, tia, não precisa. Você vê, ela guarda dinheiro para dar para dar pra gente. Eu falei: Não, guarda teu dinheiro. Não, o teu Bisa me dá muito dinheiro, não precisa. Olha que bondade aquela senhorinha, não tem intelecto nenhum. Quando eu li essa questão 108, eu lembrei dela, entendeu? Então é muito legal essas coisas. Itamar levantou a mão e Bruno também, mas já deu o nosso horário, né? Não sei o que a gente vai fazer. Seu João até saiu Rapidinho, já. rapidinho, Rodrigo, 2 minutos só. Então vai lá, Ó, dois gente, para você, dois para Bruno. eu vou trazer para vocês, porque isso está sendo objeto de debates de estudiosos contemporâneos do Espiritismo, de livre pensadores e sociólogos. A imposição de códigos de condutas rígidos ou específicos pode gerar alienação, rapaz. E gerando alienação social e psicológica, você vai terceirizar o livre-arbítrio. Acho que a gente não atentou para isso. Quando você traz códigos de conduta, você aliena as pessoas e impede que as pessoas avancem graças ao exercício do livre-arbítrio. Então, É, é esse lado que é muito mais amplo do que o que a gente imagina. Conduta. Quem sou eu para trazer conduta para Bruno, para Fred? Eu estou alienando o Fred, eu estou deixando que Fred e Bruno não tenham o exercício da sua liberdade para criar, estabelecer os seus códigos de conduta, tendo por base as suas crenças, o seu processo ideológico e a sua condição espiritual. A questão é muito mais complexa. Não é você pegar, quando você leva um livro desse, publica e leva para a juventude, leva para a pessoa, você está limitando o cara de não ter liberdade. É uma alienação. E o Espiritismo não é um processo de alienação, de liberdade e de autonomia. Esse livro de conduta é heterônomo e não autônomo. A minha defesa é nesse sentido. Rodrigo, eu gostaria de Vai lá, Bruno, falar, fala aí, meu amigo. Aí você fala e já faz nossa prece final, porque aí você é o guia. só para explicar Claro. aqui, Tamar, em momento algum, né? Eu sou favorável que livros que tragam qualquer trecho de misoginia, qualquer trecho de racismo, ele seja usado como referência. A gente não disse isso. De modo algum. Jamais. Certo? O que eu estou dizendo é que tem obras fantásticas, que como, por exemplo, no campo da sociologia, de Gilberto Freire, que traz falhas, né? E outras também. E que nem por isso você deixa de ter o senso crítico de analisar. Quanto à questão de médios, eu acho que nós temos que ter o senso crítico mesmo em tudo, porque Kardec ensinou isso também. O espiritismo, né? A ciência deve caminhar junto. Então, sem senso crítico, claro que deve ter. Entretanto, hoje o que eu vejo, às vezes, nas redes sociais é uma desconstrução à persona, à imagem. Eu não estou falando aqui do grupo específico, mas do que a gente vê hoje no que se denomina espiritismo
a ala A ou ala B, com essa tentativa de desconstrução. É uma das características hoje da pós-modernidade, essa questão de não se abstrair. Exatamente, é isso que Kardec fez, né? Essa análise da escala, de você poder extrair ali o bem, mesmo de uma situação que alguém não seja ainda 100%. Enfim, a Gênese, por exemplo, é outra obra que ela traz algumas teorias que são ultrapassadas hoje em dia, entendeu? Nem por isso ela deixa de ser também e de ter algum valor. Enfim, a gente tem que ter senso crítico. Agora eu concordo com você que isso não deve ser visto como uma conduta, né? Uma conduta espírita, aquilo que vai de encontro a princípios, e os princípios não se pode abrir mão. Os princípios, eles são elementares. Então, se algo vai de contra os princípios, concordo sim. Era só essa explicação. Concordo, Faz viu, nossa prece final. Bruno? Antes de você fazer a Oi? prece, eu concordo com você. É isso. Como é que um espírito que nunca teve conhecimento do espiritismo pode ditar condutas espíritas? Concordo, Não concordo tem sim. como. E ainda mais, é bom se refletir também o que é que tinha ali da mente de Valdo Vieira. Eu acho que tinha muita influência de Valdo Vieira ali naquele livro também. Não era só André Luiz, não. É um pensamento que eu tenho. Foi Faz só para nossa prece esclarecer. agora, meu amigo. Queridos irmãos, irmãs, queremos nesse momento agradecer a Jesus por mais esta oportunidade em aqui estarmos compartilhando conhecimento, aprendendo um com o outro, que a tua inspiração seja sempre o norteamento deste grupo e que assim, buscando o conhecimento, possamos fazer este autoconhecimento, esta alta reflexão tão necessária para o nosso evoluir diário nesses dias. Que tenhamos todos uma semana abençoada, de muita paz, saúde para todos. Graças a Deus. Boa semana, meus amigos. A gente vai se falando. Um Boa abraço. semana. Boa semana.